Se você sente que você tá vivendo uma vida abaixo do seu potencial, você precisa assistir esse vídeo até o final. Porque potencial é aquilo que pode ser, mas ainda não é. Então, potencial pode ser tanto bom quanto ruim. E normalmente, quem é muito perfeccionista vive a vida inteira com esse potencial realmente abaixo, justamente por vários motivos que eu vou falar ao longo desse vídeo. Então, você até sente que você pode viver uma vida melhor, que você pode ter um corpo mais bonito, que você pode ter mais resultados financeiros, que você pode crescer mais a tua empresa, que você pode se tornar uma pessoa de relevância, uma influencer de relevância, mas você não é. Então você tem esse sentimento de que você vai viver mais, de que você pode viver mais, mas você não consegue sair do lugar. E aí você começa a se pegar olhando pro lado, olhando pras pessoas e falando, cara, ela não tem a metade do conhecimento que eu tenho. Ele não tem a metade da capacidade que eu tenho, mas ele tá tendo muito mais resultados do que eu. E essa coisa só acontece justamente porque essa pessoa que pode ser que tenha menos capacidade do que você, tenha menos conhecimento do que você, mas tem mais resultados do que você, isso só acontece porque ela tem mais coragem do que você. Porque ela está agindo, coisa que você provavelmente não está, porque você está freada, você está sendo segurada, você está presa ou preso pelo teu próprio potencial. Presa pelo teu próprio perfeccionismo. Então você pode até ter mais conhecimento, você pode até ter mais capacidade, mas do que adianta se ninguém sabe disso? E aí, eu me lembro muito de uma frase que Martin Luther King falou, que é que o problema não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, se você quer que os bons sejam ouvidos, você precisa também começar a falar. Só que às vezes não é tão fácil assim. E você até quer sair desse lugar, você tem vontade de sair desse lugar. Você fala, cara, na próxima segunda eu vou começar, eu vou sair desse lugar de estagnação, eu vou parar de procrastinar, na semana que vem eu vou começar a ir pra academia, na semana que vem eu vou começar a cuidar de mim, na semana que vem eu vou começar a gravar conteúdo, na semana que vem, e você vai adiando, adiando, adiando. Então você quer mudar, esse desejo tá no teu coração, tô certa? Mas você simplesmente não consegue sair do lugar. E por que você não consegue sair do lugar? Existem três motivos, na verdade existem três blocos, três grandes motivos que fazem com que você não consiga realmente tomar as ações necessárias para que você saia desse lugar de viver abaixo do seu potencial, desse lugar onde você sabe que você pode mais, desse lugar onde você sabe que, cara, eu posso realmente criar a vida dos meus sonhos, eu posso realmente viver aquilo que eu quero, e você não consegue porque você tá presa nesses três pontos. Pra mim, a raiz de todos os males, de todos os pontos, vem da procrastinação. Só que a procrastinação, ela tem raízes muito mais profundas. Então ela vem de coisas que muitas vezes estão invisíveis, muitas vezes de coisas que a gente não admite ter, mas que estão ali enraizadas na gente, que impedem a gente de realmente progredir, que nos impedem de chegar realmente ao lugar onde a gente deseja, de realmente agir. Eu falo isso, gente, porque eu passei por isso. Então eu estive muito tempo presa por conta do meu potencial. Eu olhava pra mim e eu falava, cara, eu posso viver mais, eu consigo viver mais, mas quando eu ia criar as coisas pra Sarah, eu simplesmente travava, eu simplesmente não conseguia. Eu simplesmente estava sempre postergando, sempre procrastinando. E é por isso que eu venho falar pra vocês que, sim, a maior parte dos problemas da tua vida estão na procrastinação. Mas a procrastinação, ela tem raízes mais profundas. E é justamente dessas raízes mais profundas que a gente vai falar hoje. E aí, pra te dar só o exemplo da minha vida, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas quando eu ia parar pra olhar realmente pras minhas coisas, pras coisas da Sarah, enquanto marca pessoal, eu não conseguia. Então eu não conseguia desenvolver meu canal do YouTube, eu não conseguia postar coisa no meu Instagram. Mas, em contrapartida, eu tava gerando resultado pros meus negócios. Então eu crio conteúdo pra minha empresa de cosmética, eu crio conteúdo pros meus experts de lançamento digital, e eu consigo criar. Mas quando falava em Sarah, eu simplesmente não conseguia. Então eu sentia que eu estava vivendo abaixo do meu potencial, mas eu simplesmente não estava conseguindo destravar. E aí, foi aí que eu comecei a falar, cara, eu não vou mais viver abaixo do meu potencial. Eu não vou mais ser uma vítima do meu próprio potencial. E é isso que eu quero que você saia desse vídeo hoje realmente decidida a fazer. A não ser mais uma vítima do seu próprio potencial, de ser uma refém realmente das tuas muletas do perfeccionismo. Porque eu estive presa por muito tempo nisso, e eu não quero que você passe por isso. Então hoje eu vou te mostrar o que eu descobri, o que tá por trás realmente dessas coisas que nos
aprisionam. E a primeira dessas três coisas é o medo, tá? É o medo. E o medo, ele também se subdivide em alguns blocos. Eu vou falar aqui dos mais importantes deles, que provavelmente você vai se identificar com algum deles. Ainda que você não admita, eu vou pedir pra você realmente tirar essa coisa do seu coração de não admitir, porque o primeiro passo pra você mudar é você admitir aonde você tá errando. É você admitir aonde tá a tua pedra de tropeço. Então, às vezes, a tua pedra de tropeço... A tua pedra de tropeço tá justamente no medo. Medo de quê, necessariamente? Então, o primeiro medo é o medo de fracassar. Você tem medo de começar as coisas e se frustrar. Então, talvez, em algum momento da tua vida, você já começou, sei lá, a produzir conteúdo. E você parou e você se frustrou. Então, todas as vezes que você fala, cara, eu vou voltar a produzir conteúdo, você olha pra quem você foi lá atrás, que não conseguiu manter a constância de criar conteúdo, e você fala, acho que eu não vou começar porque eu já não consegui lá atrás. E isso nada mais é do que o medo maquiado. Então você realmente olha pra tua situação de vida, você fala, não, mas eu não consegui lá atrás, então eu não vou conseguir de novo. Isso é só uma desculpa pra que você não precise lidar com o fracasso. Você só tá com medo de fracassar. Só que o fracasso não necessariamente é perder as coisas, gente. O que a gente tem que entender? Um erro, ele não é só um erro. Erro, ele é uma lição. Existe um livro que eu amo ler, na verdade é um autor, que é Napoleon Hill, que ele fala que todo fracasso, ele carrega consigo a semente de uma vantagem equivalente. E essa vantagem equivalente, muitas vezes, não é uma flor desabrochada, não é uma coisa que, nossa, é um presente que depois do fracasso vai vir. Às vezes, essa vantagem equivalente que o fracasso te trouxe é um aprendizado, é uma lição sem a qual você jamais conseguiria progredir na sua vida se você não tivesse passado por ela. Eu já passei por muitas coisas na minha vida onde eu tive que realmente fracassar, né, ter algumas frustrações, por exemplo, com sociedades, e depois disso eu consegui aprender algumas coisas. Então eu aprendi que não se deve confiar em todo mundo, eu aprendi que eu preciso ir mais devagar, que eu não preciso ser intensa demais com algumas pessoas, porque eu preciso conhecer as pessoas antes de me entregar completamente. Então, essas coisas, essas vantagens equivalentes hoje, elas me mostram e elas me guiam no meu caminho também. Então, esses erros, gente, eu sempre falei que errar é informação. Então, quando você tem medo de fracassar e você deixa de tentar porque você tá com medo de fracassar, na verdade você já tá fracassando. Você já está fracassando quando você deixa de tentar. O fracasso não é errar. O fracasso não é tropeçar. O fracasso é não fazer. O fracasso é você não ter coragem de colocar a tua mensagem pra jogo, de não fazer aquilo que você deseja pra viver a vida que você realmente quer viver. Então, se lá na frente você olha pra tua vida e você fala, cara, eu não tô vivendo o que eu quero. Você concorda comigo que é muito mais difícil do que você hoje, talvez, enfrentar esse medo de, cara, tá, eu não consegui lá atrás, mas eu vou tentar de novo? É muito mais legal você voltar. É o que eu tô fazendo no YouTube, gente. Eu parei o YouTube há 6 anos atrás, há 5 anos atrás. Porque eu tinha outros projetos e tudo. E eu podia muito bem ter olhado e falado, cara, eu não vou tentar de novo porque eu vou ter um monte de coisa pra fazer e eu vou parar. E aí, eu podia ter parado com medo do fracasso, com medo de talvez não ter a quantidade de views que eu queria. Enfim. Mas eu decidi tentar. Então, muitas vezes, você está com medo de falhar, com medo de fracassar e você não começa por isso. O segundo medo é um medo que eu acho que, assim, todo mundo na vida tem, né? Em alguma medida, todo mundo já teve ou tem, que é o medo da crítica. Então, muitas vezes, você quer começar um negócio, você quer largar do teu emprego, você quer começar algo novo, você quer começar realmente a criar conteúdo na internet, você quer ter um canal no YouTube, eu não sei o que você quer. Mas você tem medo da crítica, você tem medo do que o teu pai vai falar, você tem medo do que a tua mãe vai falar, você tem medo do que o teu marido vai falar, do que tua esposa vai falar, você tem medo do que os outros falam sobre você. E muitas vezes você não consegue reconhecer esse medo, porque a maioria de nós fala assim, dane-se, eu não tô nem aí pra opinião dos outros. Mas no fundo, será que a gente realmente não tá nem aí? Será que a gente realmente não tá vivendo guiado pelas opiniões de alguém que não importa? E aí, não que a pessoa não importe, que seu pai, sua mãe não importe, não, mas eu sempre falo que Deus, ele dá uma visão pra cada pessoa de vida. E quando ele te dá uma visão de vida, essa visão, ela é só tua. A visão que ele te deu, ela é só tua. Então você vai precisar fazer algumas coisas que as pessoas mais próximas de você, as pessoas que você mais ama, não irão entender. E elas vão te criticar. É daí que você tem que pegar a força realmente e fazer, cara, eu vou fazer pra provar que eu vou conseguir. Isso aconteceu comigo quando eu fui começar a dar curso online lá em 2020. A minha mãe falava que eu tava doida incutida, meu noivo, que hoje é meu marido na época, também falava que eu tava doida incutida. Então, eu realmente guardei essas críticas e eu falei, eu vou fazer e ponto.
Porque eu sei que se eu vencer, eles também vão vencer. Independentemente deles não acreditarem hoje, porque é a visão de vida deles. É a limitação que eles têm hoje. E aí depois eu consegui realmente crescer. Hoje meu marido, ele trabalha comigo, a gente já criou uma outra empresa, outras empresas na verdade juntos, e a gente hoje consegue construir realmente a nossa vida por causa de um passo que eu decidi dar, independente da crítica lá atrás. Então às vezes hoje você está sendo freada por causa da opinião dos outros, porque você tá com medo do que os outros vão falar. Ai, Sarah, eu quero muito gravar stories, sabe? Eu quero muito começar a gravar meus stories, mas eu acho que minha vizinha vai falar, eu acho que a pessoa da faculdade vai ver. E você não consegue destravar, justamente por esse medo do que as pessoas vão falar. Mas deixa eu te contar uma coisa. As pessoas, elas vão falar de você de qualquer jeito. Se você passar aqui na frente de carroça, se você passar aqui na frente de uma Ferrari, elas vão falar de qualquer jeito. Isso foi uma coisa que eu vi no meu pastor há muito tempo atrás. E é verdade, elas vão falar de você de qualquer forma. Então, você prefere que elas falem de você com você vivendo a vida dos teus sonhos, ou com você parada, sem conseguir realizar nada, procrastinando a tua vida inteira? Isso também é uma decisão. Porque elas vão falar de você de qualquer forma. Se você chegar realmente no sucesso, se você chegar onde você quer, elas vão falar lá, tá soberba, ó lá, tá isso, tá aquilo. Se você continuar onde você tá, ela fala lá, não deu certo na vida, bichinha. Elas sempre vão ter alguma coisa pra falar de você. Então, decida realmente não se importar com o que os outros vão falar. Sarah, mas eu não consigo. Consegue, eu te garanto que você consegue. Ah, eu quero gravar stories e tão me gongando, tão falando que não vai dar certo. Oculta os stories pra essa pessoa. Sabe aquela pessoa que vem na tua cabeça todas as vezes que você vai gravar um conteúdo e você não consegue ser você mesmo porque você tá pensando nessa pessoa? Oculta os stories pra ela. Gente, quando eu comecei a gravar pra internet há uns anos atrás, eu bloqueei todo mundo que eu conhecia, porque eu não queria que ninguém visse. E eu consegui criar, justamente por isso. Depois eu desbloqueei todo mundo, eu já tava tendo resultado e era aquilo. Tá? Então, às vezes, é só isso que você precisa fazer. E o terceiro medo, que também tá muito ligado a essa questão do medo da crítica, é o de ser visto tentando. Você ser vista realmente tentando dar certo. Você olha pra você e você fala, cara, mas isso é passar vergonha. E aí você sente no seu coração, ai, mas não sei se eu quero realmente que as pessoas me vejam. E o que eu fiz, por exemplo, de bloquear as pessoas quando eu comecei, foi isso. Eu tinha medo de ser vista tentando, mas se aquele era um instrumento que eu tinha pra começar e eu consegui começar, ótimo. Entende? Então é justamente você conseguir sair dessa posição de que, ai, mas ninguém pode ver que eu tô tentando dar certo. Se você tem no teu coração uma visão e você sabe que você vai chegar nesse lugar, você sabe que você vai precisar passar por esse período. Você sabe que você vai precisar passar por esse período de ser vista tentando até você alcançar o êxito. E aí você vai sim, vão ter pessoas sim que vão falar de você, mas não importa. Você é quem sabe da tua visão. A visão é só tua, eles não precisam entender o que você tá fazendo. Agora, depois de falar de medo, a gente vai falar da segunda coisa, que é a comparação. Muitas vezes você está vivendo aquém do seu potencial porque você tá se comparando o tempo todo. Então você olha pra vida das pessoas, você olha pro palco dos outros e você sempre acha que o palco dos outros é melhor do que os teus bastidores. Mas é claro, você tá olhando o palco. Você tá olhando um recorte da vida das pessoas. Com a internet, gente, o que mais a gente vê nessa vida? São pessoas que realmente mostram o que querem o tempo todo, porque a internet é um recorte da vida das pessoas. Na internet, você não vai ver a vida de ninguém por completo. Você não vai conhecer as pessoas por completo. O que você vê na internet é um recorte. E aí você baseia toda a sua vida no sucesso que a pessoa mostrou nos stories. Mas, muito provavelmente, essa pessoa não mostrou tudo que ela passou para que ela chegasse naquele momento, naquele resultado. Então, a gente não compara os nossos bastidores com os bastidores das pessoas. A gente compara os nossos bastidores com o palco. Nós comparamos realmente, nós olhamos pro palco dos outros, olhamos toda aquela iluminação, toda aquela performance, e a gente acha que os nossos bastidores são muito ruins. Porque é nos bastidores que acontecem os choros, é nos bastidores que acontece a dor, a realmente, cara, eu vou ter que fazer independente do que eu tô sentindo, se eu tô motivado ou não. Só que a gente não vê esses momentos em que a pessoa ela tem que levantar, em que ela tem que ter disciplina pra fazer o que tem que ser feito, em que ela tem que superar os próprios traumas, as próprias dores dela pra que ela alcance o resultado que ela quer. E a comparação é algo tão ruim, é algo tão doloroso que você simplesmente para de enxergar as bênçãos da sua própria vida. Quando você se compara o tempo todo, você não consegue enxergar o lugar de onde você saiu e o lugar aonde você tá. Você não consegue ver o teu progresso, porque você tá sempre olhando pro outro. E olhar pro teu progresso nunca vai ser uma opção enquanto você estiver olhando pro palco da outra pessoa. Porque o palco da outra pessoa sempre vai parecer mais atrativo. Só que muitas vezes é só a tua lente que tá errada. É só você realmente olhando demais pro outro e não olhando pras tuas próprias vitórias.
Existe um hino da harpa que eu amo, que é Conta as Bênçãos. E ele fala pra você contar as bênçãos e ver quantas são. E você vai ver contente o quanto Deus já fez. E realmente, gente, quando a gente para pra olhar pra nossa vida, pra nossa trajetória, pro nosso progresso, a gente consegue ver, a gente consegue enxergar o quanto a gente já tá distante de onde a gente saiu. Todas as vezes que você pensar em olhar realmente pra vida do outro, olha pra tua própria vida e entenda. Olha o quanto eu já progredi. Olha de onde eu saí e onde eu tô. Eu posso estar longe de onde eu quero chegar, mas eu tô mais longe ainda de onde eu comecei. E aí você para de se comparar. E quando você tira a comparação da tua vida, você consegue agir. Porque todas as vezes que você abre o YouTube, que você abre o Instagram, que você abre qualquer coisa e você olha pra uma pessoa e você fala, nossa, mas eu nunca vou ser tão bom quanto ela, você desiste de tentar. Gente, hoje, eu abri o YouTube pra acompanhar o primeiro vídeo que eu soltei depois que eu voltei pro YouTube, que tem, né, enquanto eu tô gravando esse vídeo em novembro, não tem nenhuma semana que eu soltei o vídeo, e aí tinha um monte de vídeo lá. E aí eu vi, cara, mas tem tanta gente melhor do que eu ensinando. E quando a gente para pra olhar isso e a gente fala, cara, olha o que eu tô falando. Existem pessoas que precisam do que eu sei. Existem pessoas que estão um degrau abaixo de mim, que querem chegar no degrau que eu tô e que eu posso ajudar. E aí a gente passa a ser egoísta, passa a não mostrar a nossa visão de mundo, porque a gente tá sempre olhando, ai, mas tem alguém melhor ensinando, tem alguém melhor do que eu fazendo. Se a gente for pensar assim, ninguém nunca vai começar. Porque ninguém começa do topo da escada. Todo mundo tem que ir degrau por degrau até chegar no topo. Então para de olhar pro outro e começa a olhar pra tua própria trajetória. Olha pra trás e olha pra frente. Olha o quanto você já progrediu e olha o quanto você ainda vai progredir. E assim você vai conseguir desenvolver uma rotina que de fato te leve ao lugar dos teus sonhos, te leve a viver realmente o teu potencial por completo. E aí, a terceira coisa que a gente tem, depois da comparação, então a gente tem medo, tem comparação, e a terceira coisa é o desconforto. É aceitar que a gente vai passar por um período de adaptação. Por um período onde vai ser, sim, desconfortável. Por um período onde talvez eu não comece do topo, como eu acabei de falar, mas eu comece subindo a escada. E subir a escada dói a perna. Dói ou não dói? Você vai subir 3, 4 andares de escada, dói ou não dói a tua perna? É assim que vai acontecer. Tudo na vida a gente tem que ter um processo. Pra tudo na vida a gente tem que subir alguns degraus. E às vezes, subir esses degraus vai doer. A tua evolução vai doer, igual quando você tá na academia. Você tá desenvolvendo teus músculos, você tá fazendo ali, mas dói. No outro dia você amanhece quebrada. Fiz treino de perna, meu Deus, não dou conta nem de andar. A dor do outro dia. Vou levantar um peso aqui no meu Deus, não dou conta porque tá doendo. Tudo na vida, tudo que vem pro teu crescimento, normalmente vai preceder. O que precede o teu crescimento normalmente é uma dor. O que precede o teu crescimento normalmente é um desconforto. Se você não tiver realmente disposta a passar pelo desconforto, muito provavelmente você não vai conseguir progredir. Porque, Sara, eu quero começar a ter resultados financeiros melhores na minha empresa. Tá, você vai precisar começar a criar bastante conteúdo, porque hoje na internet, conteúdo é o que manda. Então você vai precisar começar a criar conteúdo. Aí você já começa, teu cérebro já começa a inventar um monte de desculpa. Pipoca desculpa no teu cérebro. Ah, mas por que isso, por que aquilo, porque eu não sou boa, por que isso, por que aquilo. E na verdade você só não quer passar pelo desconforto de ser ruim naquilo que você tá fazendo pela primeira vez. Sara, eu quero começar a criar conteúdo, mas eu não sei, eu acho que meus vídeos não são bons, eles não vão ser. Deixa eu te contar uma coisa, vem cá, não vai ser bom. Até o momento em que você criar o seu 100º vídeo, os teus vídeos vão ser ruins. Mas você entende que você precisa passar pelo desconforto de ser ruim antes de se tornar boa? Você entende que a mesma coisa do YouTube, gente. Eu tô voltando agora. Eu sei que eu não vou ter trilhões de views. Trilhões de pessoas me acompanhando. E aí eu posso ou suportar a dor de estar passando por isso, o desconforto de estar passando por isso, para que lá na frente eu colha algo maior, algo melhor, ou eu fico parado o tempo todo e nunca vou colher nada. Essas são as duas escolhas da minha vida. Ou eu tenho que passar pelo desconforto, ou eu vou passar a minha vida inteira querendo colher e não vou colher porque eu não plantei. E assim é na tua vida pra tudo. Se eu quero ter um corpo diferente, eu agora tô num processo de emagrecimento, por exemplo. Eu estou passando por um processo de emagrecimento. É muito desconfortável pra mim estar com os meus amigos, ir numa doceria, ver eles comendo e não comer. É desconfortável. Eu quero comer. Eu tenho que negar a mim mesma, né? É aquele negócio, negue-se a si mesmo. É olhar pra mim e, nossa, eu não vou comer porque eu tô num processo de emagrecimento, eu tenho algo maior que eu quero alcançar.
Mas eu tenho que passar por esse desconforto. E se eu não passar por esse desconforto, eu nunca vou atingir os meus objetivos com relação à minha saúde, ao meu corpo. Entende? Então é justamente isso que você tem que entender. Você precisa entender que para que você consiga chegar no teu objetivo, vão existir pedras no caminho, vai ser difícil, não vai ser fácil. Eu sei que a internet pinta hoje que, nossa, você vai alcançar da noite pro dia. Sucesso nenhum se constrói da noite pro dia. Normalmente o sucesso ele é resultado do empilhamento de comportamentos que você faz todos os dias. Todos os dias. Todo santo dia. São os teus hábitos que constroem o teu sucesso. É o que você faz repetidamente. Ainda que seja desconfortável. Porque depois do desconforto, vem a recompensa. E aí vai depender de você. Ser resistente ao desconforto ou passar a tua vida inteira querendo viver o que você quer. E aí, eu soltei um vídeo no Instagram esses dias que eu falei justamente isso. Ou você suporta o desconforto que você tem que passar agora pra viver a vida dos teus sonhos, ou você vai passar a tua vida inteira suportando o desconforto do fracasso. O que você prefere? É um período de desconforto. Depois, gravar vídeo vai se tornar natural, ser melhor no teu trabalho vai se tornar natural, ter uma dicção melhor vai ser mais natural pra você. Mas pra tudo existe processo. Essa é a etapa de aprendizagem do ser humano. Quando um bebê ele começa a andar e ele cai, ele não fala, ah, que bosta, não nasci pra isso. Não. Muito pelo contrário. Ele levanta e ele faz o que tem que fazer. Porque ele nasceu sim pra aquilo. Não é porque ele caiu que ele não nasceu pra andar. Muito pelo contrário. Então, às vezes cabe a você ter a humildade de entender que sim, você pode ser ruim no começo. Não tem problema, você pode ser ruim no começo. Desde que você esteja fazendo. Porque você só vai ser boa naquilo que você faz em quantidade. A equação é essa. Se você não tem quantidade, dificilmente você vai conseguir qualidade em algo. Você precisa fazer muito para então você se tornar boa. Você precisa passar pelo desconforto para então você alcançar o teu resultado. E aí entra o ponto de que o momento certo para você viver o teu potencial, o teu máximo potencial, para você viver realmente aquilo que você deseja viver e parar de viver abaixo do teu potencial, o momento certo é agora, porque momento certo não existe. Se você tá esperando que as condições elas vão se tornar mais favoráveis no ano que vem, eu lamento, não vão. É só uma desculpa. E aí a gente tem que olhar pra gente e falar, cara, eu estou dando uma desculpa pra mim. Eu posso ser melhor do que isso. Eu posso suportar o desconforto e eu vou passar por isso. Porque o momento certo, ele não vai existir. Ou você começa e cria as condições favoráveis para que o momento certo seja esse agora, ou você vai passar a tua vida inteira esperando o momento certo. E ele não vai chegar. Porque na vida não é eu vou ter resultados para depois começar. É o contrário. Eu vou começar para que então eu tenha resultados. Concorda comigo? Para que eu tenha resultado, eu preciso passar pelo desconforto. Essa é a equação. Porque a verdade é que os teus resultados eles só vão mudar à medida em que os teus hábitos mudarem. Os teus resultados só vão mudar quando você mudar os hábitos que construíram os resultados que você tem hoje. Então, a pessoa que você é hoje, eu sempre falo isso, a pessoa que você é hoje foi construída pelos hábitos que você tinha no passado. A pessoa que você quer ser amanhã dependem dos hábitos que você vai construir hoje. Os teus resultados, consequentemente, só vão mudar quando você superar, quando você decidir. E é uma decisão. Depois a gente pode até fazer um vídeo sobre decisão. É uma decisão. Quando você decidir que você vai superar o medo, que você vai superar a comparação, que você vai superar o desconforto e você vai viver a vida que você quer, independentemente do que aconteça ao redor. Você vai estar focado naquilo que você quer alcançar. E aí vai ser muito mais leve passar por esse processo. Apesar que o desconforto vai existir. Isso você pode ter certeza. Mas vai ser mais leve porque você tem um alvo. Você sabe aonde você quer chegar. Porque a verdade é que aquela frase clichê, ela funciona. Os teus sonhos merecem a tua disciplina. Para que você viva os teus sonhos, você vai precisar realmente ter disciplina. E aí, a prática de tudo isso está em você, primeiro, estabelecer metas claras de onde você quer chegar. Descreva realmente o cenário de vida aonde você deseja chegar. O que você quer viver? Às vezes você nunca parou para pensar sobre isso. Ou pensou, mas muito vagamente. Escreve. Estabeleça essa meta aonde você quer chegar, o que você quer viver na sua vida.
Depois de você estabelecer o que você quer, você vai olhar para esse lugar onde você quer chegar e você vai quebrar em pequenas metas. Você vai entender quais são as ações que eu preciso tomar diariamente para que eu alcance esse cenário de vida que eu desenhei. Quem é a pessoa que eu preciso me tornar para que eu alcance esse lugar. E a partir dessas ações que você descreveu, você vai criar hábitos e você vai criar a rotina que favoreça você chegar nesse lugar. E aí, todas as tuas ações, elas vão ser voltadas pra chegar nesse lugar. Então, Sara, eu quero crescer minha empresa, então eu vou ter que criar conteúdo, eu vou fazer isso todos os dias. Sara, eu quero mudar o meu corpo, eu preciso ir pra academia, preciso melhorar minha alimentação. Eu vou fazer isso todos os dias, independente do desconforto. Porque eu tenho um alvo e eu sei onde eu vou chegar. E não, você não precisa começar na segunda-feira, você não precisa começar no ano que vem, você não precisa começar amanhã, você pode começar hoje. Porque os teus resultados, eu quero que você se lembre. A mensagem final aqui, se você quer viver o teu máximo potencial, os resultados que você quer alcançar amanhã são construídos a partir de quem você é hoje, a partir das atitudes que você decide tomar hoje. Então, viver o máximo do teu potencial vai exigir dedicação. Vai exigir dedicação. E você não precisa mais ser refém do seu próprio potencial. Lembre-se que a tua vida dos sonhos, ela começa a ser construída agora. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, já clica aqui pra se inscrever, já me conta nos comentários quais são os assuntos que você gostaria que eu abordasse aqui. Espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o like, ó. Beijo, a gente se encontra no próximo vídeo.